Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha pra Poesia. Aqui fazendo um meia-culpa. Como assim um meia-culpa? Claro, a gente tem sempre as nossas preferências, a gente tem as nossas discordâncias e a gente tem os nossos preconceitos. É interessante, de tempos em tempos, tentar revisitar os nossos preconceitos para ver o quanto eles são pré-concebidos, são pré-judicativos e o quanto eles podem estar equivocados. Eu lembro de quando eu fiz uma vez um curso de cinema junto com uma ex-namorada e ela ficava muito brava comigo porque eu mudava, segundo ela, de opinião a respeito de coisas que eu gostava ou não gostava, conforme o professor dizia que eram boas ou não. E eu assumi sem problema nenhum, sim, porque eu tenho os meus preconceitos, ouço uma pessoa que eu respeito e em cuja opinião eu confio, dizendo a obra é boa por isso, isso, isso. Eu vou olhar de novo e confirmo que a obra realmente era boa por isso, isso, isso. E aquilo que eu achava ruim, eu reavalio, sem problema nenhum. Agora, sem ninguém falar que é boa por isso, por isso, por aquilo, eu posso voltar de vez em quando para autores ou poemas ou situações das quais eu não gostava para dar uma olhada de novo e ver o que acontece. É o que eu estou fazendo agora com o Paulo Leminski. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Paulo Leminski, um poeta que ainda estava ativo quando eu era pequeno e comecei a tomar alguma consciência do mundo. Eu era um jovem metido a intelectual, comprando livros da editora Brasiliense e recebendo a revista de novidades da editora Brasiliense. E vi o lançamento de alguns dos livros dele, vi lançamento, se não me engano, do livro do Bachot, eu acho, mas com certeza do último livro, logo depois dele ter falecido, que era o La Vie en Close. Muita badalação, muito elogio, um circunspecto e metido pseudo-intelectual de poucos anos de idade, pós-adolescente, torcia o nariz para isso, eu torcia o nariz. Mais para frente, quando recentemente foi lançada pela Companhia das Letras a poesia completa do Paulo Leminski, mais uma torcida de nariz, porque um monte de gente falando, ai que lindo, e gente que às vezes eu conhecia, que não tinha muito contato com o Paulo Leminski, daí, agora eu sou... Todas essas coisas foram me criando ranço. E, claro, ranço é um tipo de preconceito, é um dos mais complicados. Então, para este episódio aqui, eu me coloquei numa tarefa de pegar o último livro, o La Vie en Close, e dar uma olhada para ver o que afinal estava acontecendo, se vale ou não vale a pena. Vendo outras figuras que valorizam o Paulo Leminski, e aí eu começo a reconsiderar de novo, como aconteceu com o meu professor. Eu considero a opinião de algumas pessoas, acompanho bastante um canal aqui, o Meteoro Brasil, um canal que tem sua opinião, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas limitações, mas assume tudo isso e assume, inclusive, uma postura muito positiva em relação ao Paulo Leminski. Tudo isso me fez reavaliar. E do La Vie en Close, último livro do Paulo Leminski, eu seleciono, eu pinço este poema que acho bastante interessante, o Motim de Mim, 1968-1988. 20 anos de X, 20 anos de Xerox, 20 anos de xadrez. Não busquei o sucesso, não busquei o fracasso, busquei o acaso, esse Deus que eu desfaço.
muito, muito, muito sutil, muito singelo. Esse poema que segue diretamente na linha do poema piada, inaugurado no modernismo brasileiro pelo Oswald de Andrade. Outra das minhas antipatias naturais, tenho que assumir. O Paulo Leminski leva a um outro nível esse tipo de poema, como aconteceu antes um pouco com o José Paulo Paes, como acontece com o Milor Fernandes. São todos autores de que eu gostava, então resolvi também dar uma chance para o Paulo Leminski, pensando nisso. E veja que interessante, um poema que fala sobre os 20 anos. Ele explicita no título, 1968, 1988. O começo da carreira, ainda lá em Curitiba, antes de ser publicado oficialmente, com o livro Caprichos e Relachos, que é de 1983, razoavelmente mais tarde. Esse é o livro que aparecia na revista da Editora Brasiliense, com algum destaque. O que aparece aqui, que eu acho bastante interessante, é a concisão, a multiplicidade de significados. Os 20 anos aparecem com esse 20 em romano, XX, o XX que tem a ver logo no começo com 20 anos de X, uma brincadeira com a forma da poesia, uma forma que, só para mencionar rapidamente, já está enunciada desde a capa do livro. Tudo bem que é um livro póstumo, essa capa foi planejada por outras pessoas, mas não é acaso que justamente esse poema mexa com o que a capa menciona, que é c'est la vie des choses qui n'ont pas un autre choix. É a vida das coisas que não tem outra escolha, que não tem outra alternativa. O 20 anos tem que ser feito com X. É um pouco essa brincadeira de que algumas coisas já têm a sua forma pré-definida, e é um pouco a ideia de poesia que é enunciada também logo no começo do livro, de que a poesia tem a sua forma definitiva. Ecos do Carlos Drummond de Andrade, inclusive. Esperar na procura da poesia do livro A Rosa do Povo, a gente tem que aguardar que o poema tome a sua forma definitiva, que não é uma forma 100% escolhida pela gente, mas é uma forma que vai se manifestando. Os 20 anos de X, esse X que se repete enquanto forma, enquanto enunciação. Os 20 anos de Xerox, porque sim, olha só, de 1976, na verdade, que é o primeiro livro, até 1983, o Paulo Leminski era um poeta que trabalhava principalmente com aquele espírito da chamada geração mimeógrafo, a geração que estava um pouco apartada da cultura hegemônica, justamente porque era uma geração que prezava a contracultura e se aproveitando dos elementos tecnológicos que permitiam agora a publicação, a divulgação, a reprodutibilidade técnica, para fazer uma pequena citação rápida, da própria poesia. O Xerox, que foi tão importante hoje em dia, é a internet. A gente precisa reavaliar um pouco a importância da internet na construção da poesia contemporânea. Mas os 20 anos de Xerox foram realmente extremamente importantes. E essa era a própria vida do Paulo Leminski, que vira um poeta publicado em livro em 83, quase 20 anos depois do início de carreira dele. E os 20 anos de xadrez, que tem essa ideia. Eu já falei em mais de um lugar que pessoalmente não gosto do xadrez como a metáfora da vida, mas ele é uma metáfora da vida. Eu não gosto do xadrez porque dá a impressão de que é uma coisa 100% planejável e estratégica. Não, eu prefiro a metáfora do gamão, que a gente tem que jogar dados e lidar com aquilo que aparece nos dados. Mas, digressão minha à parte, o ponto é que
20 anos de X, o inevitável, 20 anos de Xerox, o alternativo, 20 anos de xadrez, o jogo. Não busquei o sucesso, não busquei o fracasso. Muito próximo do poema Motivo, da Cecília Meirelles. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. É a mesma rima, ou a mesma palavra, o fracasso, mas tem uma outra coisa. Eu busquei o acaso, e aqui eu acho que o poema cresce e se redime do xadrez muito racional, porque o Paulo Leminski, uma figura bastante alternativa, uma figura bastante ligada às filosofias orientais, um tradutor de Basho, um conhecedor do japonês, da filosofia Zen. Ele não ia deixar passar barata essa ideia de que o acaso é fundamental. O acaso permite encontros que a gente tem condições de levar adiante ou não. Mas o acaso é esse Deus que eu desfaço. E aqui eu acho muito bonita, inclusive, a rima do fracasso com desfaço, porque o desfaço é um verbo de ação, porque os verbos anteriores, não busquei, estão todos na negativa. Aqui é uma afirmação, eu busquei o acaso, esse Deus que eu desfaço. O que eu desfaço? Eu pego, eu manipulo e eu vou reconstruindo, eu vou reorganizando, eu vou tirando da ordem em que as coisas originalmente estavam. E fica muito bonita essa oposição que vem do 20 anos de X, o inevitável, pro eu desfaço, que é o absolutamente voluntário, mas é um voluntário no sentido de desorganizar, desordenar. O Paulo Leminski está realmente mexendo com isso. Mas mais, o próprio título já traz algumas insinuações que eu acho que são bastante significativas e, de novo, fica aquela pergunta de sempre. Ai, meu Deus, mas será que ele pensou nisso? Pode ter pensado. Certamente ele tinha conhecimentos suficientes para fazer essas relações que eu vou fazer agora, mas independente de ele ter pensado ou não pensado, nós temos a capacidade de fazer essas relações. Isso é, sem dúvida, o mais importante. Que relações? O título, Motim de Mim. Essa construção toda que vai do X, das coisas inevitáveis, ao acaso, que é a coisa que eu desfaço, porque eu estou voluntariamente reorganizando, aparece no título como Motim de Mim. É uma revolta interior, uma revolta de mim mesmo, que tem ecos que vêm lá da Renascença. Sá de Miranda, um dos primeiros poetas importantes da língua portuguesa, o poeta que trouxe para a língua portuguesa a forma do soneto, tem uma cantiga, uma esparsa muito delicada, muito bonita, e veja se não tem alguma coisa a ver. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Algo semelhante, claro, essa rima forte em mim, mas o mim que rima com desavim, me desentendi. Esse me desentendi que leva o quê? Não posso viver comigo, não posso fugir de mim. O motim do título do Paulo Leminski ecoa aqui. Ecoa na incapacidade de fugir de si próprio, que inclusive ecoa em outro poema, agora do Mário de Sá Carneiro, no início do século XX, o Dispersão. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje quando me sinto é com saudades de mim. Do Sá de Miranda, eu me desentendendo comigo e não posso fugir de mim. O
Mário de Sá Carneiro. Não posso fugir de mim também, porque eu sou um labirinto, eu estou perdido dentro de mim. E é com saudade de mim que eu me lembro. As mesmas saudades que estão nesses 20 anos que o Paulo Leminski menciona aqui. Esses 20 anos em que eu faço um motim dentro de mim, buscando justamente desfazer aquilo que é dado, aquilo que é sério, aquilo que é sólido. Os 20 anos de X, quase que de ticar, de cumprir tabela, me desavendo, me perdendo, me desorganizando. O acaso que eu vou desfazendo pouco a pouco cria essa poesia fantástica que encontra formas muito lapidares de expressar determinadas coisas, mas ao mesmo tempo é uma forma que é outra lapidar de desorganizar um eu que é supostamente muito organizado. Na releitura do próprio passado, que em princípio organiza, o Paulo Leminski flagra a desorganização. E desse ponto de vista, ele ganha de novo a minha simpatia e o meu mea-culpa por ter, durante tanto tempo, ficado avesso e ter tido um pouco de prevenção, ter tido um pouco de ranço com as pessoas que falavam dele. Muito mais inteligente do que olhar para quem fala sobre poesia é olhar para a própria poesia.